Querido, eu quero falar sobre a experiência do Getsemane. Jesus, ele veio como homem e viveu várias experiências aqui nessa terra. Como, por exemplo, andar sobre as águas, como curar os enfermos, curar um coxo, um cego, um paralítico, como também trazer à vida aquele que havia experimentado a morte. Mas para mim, nenhuma dessas experiências foram mais fortes e mais marcante do que a experiência do Getsemane. No livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 32 adiante, fala exatamente sobre este momento. O momento onde Jesus subiu com alguns discípulos para o Getsemane, e então ele chama 3 de especial, vai até um lugar, pede eles para ficarem ali orando, e vai um pouco mais à frente. E diz a Bíblia então que Jesus começa uma grande experiência. Uma experiência, querido, que para mim foi uma das maiores experiências que Jesus viveu como homem. Que experiência é essa? Que momento é esse? Que experiência ou que momento terrível é esse que Jesus viveu? Por isso, querido, eu peço a você que preste bastante atenção. Porque pode ser que você, assim como Jesus, possa estar vivendo, e se não estar vivendo, em algum momento vai viver, a experiência do Getsemane. A experiência de um lugar terrível, de uma incerteza, de uma insegurança, de um medo, de uma sensação de estar sozinho, de solidão, de abandono geral, total. Não somente das pessoas, mas também de Deus. Então preste atenção, porque essa palavra pode ou possa te ajudar a você a passar por este momento, passar por esta aflição, por essa experiência do Getsemane. Amém, querido? O que aconteceu no Getsemane? Ou melhor, o que acontece no nosso Getsemane? Querido, eu aprendo com esse texto que a primeira coisa que acontece no Getsemane é que as forças das trevas vão tentar nos acuar, enchendo o nosso coração de medo, de incerteza, de insegurança. Principalmente com esta pandemia, com este mal que sobreveio ao mundo. E essa insegurança do amanhã tem afligido, tem feito que pessoas, famílias, por que não empresas, sendo destruídas, simplesmente pelo fato do medo, da insegurança que cada um tem criado dentro de você. Então, primeira coisa, primeiros sintomas do Getsemane é a incerteza, é a insegurança, é o medo que é colocado dentro de nós. A segunda coisa que acontece no Getsemane, querido, é que perdemos a consciência da vontade de Deus. No versículo 33 mostra claramente que Jesus estava angustiado. Ele estava apavorado, com pavor, com medo. E no versículo 35 fala de um momento que para mim foi um dos momentos mais difíceis de Jesus. Uma oração difícil, onde Jesus ele fechou os olhos e disse: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Jesus fez uma oração dizendo: Senhor,
passa de mim esse plano de Jesus. Aquele que veio ao mundo para morrer no nosso lugar. E ele sabia do chamado dele, do plano de Deus para ele. Mas naquele momento, no momento de aflição do Getsemane, da experiência do Getsemane, algo aconteceu de tão intenso que ele perdeu essa sensibilidade, essa consciência da vontade de Deus. E disse: Senhor, se possível, livra de mim este cálice. Então cuidado, querido, porque no momento do Getsemane, o inimigo não vai apenas encher o seu coração de medo, mas ele vai também fazer com que você perca a consciência da vontade de Deus. Amém, querido? E terceiro, o que acontece também no Getsemane é que no Getsemane vai ser tirado de nós o nosso apoio. Diz a Bíblia que Jesus, ele levou consigo no Getsemane 3 discípulos e disse: permanecei aqui, orando, e eu vou um pouco mais à frente. Jesus, tendo este momento de pavor, de angústia, ele desceu, voltou para encontrar os seus discípulos, para encontrar um apoio. E de repente ele encontrou os seus discípulos dormindo. E ele percebeu que ele estava de fato sozinho. Quantas vezes você não percebeu, notou que você estava sozinho? E isso fez com que você desistisse do projeto, do plano, dos sonhos. Enfim, querido, não deixe com que a experiência do Getsemane acue, amedronte, tire de você a visão, a consciência do chamado de Deus, da vontade de Deus. Cuidado, querido, para você não estar só. Mas eu não quero apenas falar do que acontece no Getsemane, mas quero que rapidamente falar como vencer o Getsemane, como passar pelo Getsemane. A primeira coisa, querido, é evite o isolamento. Jesus, quando ele subiu para o Getsemane, ele conhecia o Getsemane, ele sabia o que iria passar lá. Ele então levou consigo alguns discípulos, alguns amigos da fé, os seus melhores amigos. Simplesmente Pedro, Tiago e João. Eles dormiram? Sim, claro, dormiram, infelizmente. Mas Jesus fez a parte dele, ele não ficou sozinho, ele não foi sozinho. Então, não se isole, não fique sozinho na fé. O primeiro sintoma, querido, é o isolamento. As pessoas param de ir na igreja, para de querer viver em comunhão. Então, evite estar sozinho. Procure alguém para compartilhar da fé. Não ande sozinho. Amém, querido? Segundo, querido, tenha o discernimento apurado. No mesmo momento que Jesus orou dizendo: Senhor, se possível, livra de mim o teu cálice. Em seguida ele disse: mas contudo, faça a tua vontade. Querido, tenha o discernimento apurado para entender que, embora você não queira isso ou aquilo, tenha consciência que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? E se entregue
a vontade de Deus. Terceiro, querido, tenha a consciência da sua fragilidade. Diga no teu coração: Jesus, eu preciso de ti. Sem o Senhor, sem Ele, nada podemos fazer. Amém? Amém, querido. Quando Moisés estava no monte, ele falou algo para Deus, dizendo: Senhor, não me deixe sair daqui sem a tua presença. Que agora, neste momento do Getsemane, nesse momento de angústia, de medo, de incerteza, de insegurança, não somente para você, mas no mundo todo. Querido, o mundo todo está vivendo isso. E é só notícias terríveis. Só notícia, vem uma segunda onda da pandemia, a vacina não é segura, só notícias terríveis, e isso vai amedrontando a gente. Essa é a experiência do Getsemane, querido. Milhares e milhares de pessoas estão vivendo essa experiência. Não é só você, mas precisamos agora tomar posse dessa palavra, querido, de como vencer o Getsemane. Amém? E quarto, e para finalizar, diz a Bíblia, que quando ele chegou, diz a Bíblia que quando Jesus voltou, encontrou os seus discípulos dormindo, ele acordou eles dizendo: olha, orai e vigiai, pois não sabeis a hora. E naquele momento ele voltou e orou de novo. E ele fez isso por 3 vezes. Ele orou de novo. Querido, não é hora de desistir. Não é hora de abrir mão. Não é hora de você abrir mão, desistir dos sonhos de Deus, desistir do projeto de Deus. Por isso, eu te aconselho, ore. Ore de novo. Se preciso for, ore novamente. Mas não desista. Não abra mão do projeto de Deus. Não abra mão dos sonhos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, querido. Embora não pareça, mas Deus está no controle de todas as coisas. Essas portas vão se abrir. O seu milagre vai acontecer. Vai chegar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.